quê, Valdemar? Assim, a gente vai começar hoje o nosso podcast Uni São José, o podcast que é meu, seu, que é nosso. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso podcast Valdemar Lemos, que acabou de ser o protagonista de um documentário original lá da ESPN. E hoje ele está aqui para contar para a gente um pouquinho da história dele, falar um pouquinho da vida dele, da trajetória dele no futebol, um pouquinho da vida pessoal também, porque a gente gosta de saber. E é uma alegria maravilhosa recebê-lo aqui, ó. E você que ainda não conhece nosso podcast, nunca assistiu nenhum episódio, vai lá, curte o nosso canal, tanto no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio. Deixa lá o seu comentário, aperta lá o sininho para você poder receber as notificações. Valdemar, obrigada. Nada, eu é que agradeço. Aliás, muito honrado de estar aqui, né? Filho criado em Realengo. Cria de Realengo. Então estou até certo ponto emocionado, Emocionado, sinceramente. E o nosso podcast tem esse papel mesmo, de dar protagonismo para as personalidades daqui de Realengo, gente que saiu daqui e ganhou o mundo. E agora volta para trazer bagagem de novo para a gente. Isso é ótimo, interessante. É legal ver a faculdade também como desenvolveu e cresceu aqui em Realengo, né? Dando suporte a tanta gente. Mais de do 40 nosso anos. bairro. Mais de 40 anos de história aqui, formando um monte de gente, Pois é. entregando para a sociedade aí profissional de qualidade. Muito Valdemar, legal. fala para mim desse documentário, que deve ser bom ser protagonista de um documentário da ESPN, né? Se bem que ali eles também tentaram explorar alguma coisa, né, que não fosse só a respeito do Valdemar, né, e eu ter me tornado assim um protagonista único da situação, né, mas eles queriam, por causa de um fato que aconteceu em 2003, né, então eles queriam fazer na minha casa, queriam fazer lá no meu bairro. E eu, como tenho um carinho muito grande por Realengo, eu vivo em Realengo, não saio de Realengo, tenho o nosso trabalho aqui em Realengo, eu pedi a eles que fosse feito aqui em Realengo, e a coisa aconteceu toda por aqui, e é isso aí, eu fiquei bastante satisfeito. Isso é muito, muito legal. Valorização das nossas origens, né? Poucas pessoas têm esse despertar. Valdemar, como é que começa a sua trajetória no campo do esporte? Como é que você se inseriu? Bom, isso é quem viveu o que a gente viveu aqui em Realengo, as oportunidades que nós tínhamos, né? Que eu me intitulo, antes de tudo, um suburbano, né? Então, a coisa começou lá na Rua do Rio, quando meu pai fazia lá umas domingueiras lá com a gente, né? E fazia corrida lá com as crianças, corrida de bicicleta, e quem ganhava a corrida ganhava um Guaraná, ganhava Coca-Cola, ganhava banana e por aí afora. E a gente passou a competir ali e também a vida da gente sempre foi bola, né? Sempre foi bola. Eu soltava pipa porque todo mundo soltava, gostava de bola de gude, mas a vida da gente sempre foi bola e eu tive, por acaso, né, porque por causa desse incentivo sempre do meu pai e da minha mãe, lá na Rua do Rio, então, como a gente tinha corrida, todos os domingos tinha que fazer isso, que meu pai fazendo a gente participar de tantas coisas, depois na escola também, e a gente competia durante a semana, os meninos, a meninada da rua, né? Aí a gente corria descalço, a gente aprendeu a correr na ponta do pé, e no Gil Vicente aqui, ali na frente, pois é, uma escola que foi campeã carioca de atletismo. Então eu fui da primeira turma, só que eu era da turma mais baixa, né? De sub-15, no caso. Aí eu fui campeão carioca de velocidade, e foi de 75 metros, e depois, que era disputado lá no Maracanã, no Célio de Barros. Lá no Célio de Barros, eu competi E no Célio de depois Barros. o 4 por 75 também. Mas o interessante de tudo, que é o que a gente precisa sentir nos professores de educação física, foi o que aconteceu comigo ali com o professor Mandino. O professor Mandino me escolheu num pique na escola para eu participar da equipe de atletismo. Eu brincando de pique com a molecada. O professor Mandino vai ouvir você. Tomara, tomara. Ele sabe disso e é um grande amigo meu. Então ele me escolheu e eu não queria participar, porque o meu negócio era bola.
queria jogar bola de qualquer jeito. Eu já jogava na seleção do Gil Vicente, né? Apesar da idade bem abaixo, mas eu jogava bola legal e tal. Aí ele me escolheu, eu não queria, e ele me levou para o diretor da escola, me obrigou a participar, chamou minha mãe e tal, papapá, participei, fui campeão, e dali começou tudo, né? Meus irmãos todos, né? O Oswaldo jogou futebol pelo Dalto Santos, o treinador dele era o Parreira, foi campeão carioca, né? Estudantil. O Serginho foi campeão de judô, campeão de handebol, campeão de futebol, e todo mundo jogando futebol. Vocês são em quantos irmãos? Quantos irmãos? Nós éramos em 4, né? Porque a Naninha, a segunda, morreu. Ela faleceu em 2012. Mas nós todos sempre metidos no esporte. Incentivo do pai e da mãe. E o futebol chega... Aí você faz faculdade de educação física? Não, Ou faz não, a depois? história é muito longa. Muito longa, não vai dar para contar Não dá tudo pra contar. num só Num pode, não. episódio só. Não, vai ter que ser igual lá, 3. Porque, assim, a minha vontade era bola. Então, eu como era muito vascaíno, eu falava para o meu pai, eu falei, eu vou jogar no Vasco. Fim. Ponto. E aí, quando eu tiver com 14, 15 anos, você me leva para treinar no Vasco. Meu pai me levou 14 vezes no Vasco para treinar e eu não conseguia fazer a minha experiência. Até que um dia o treinador achou que a gente era muito chato, deve ter achado isso, né? 14 vezes insistindo, me botou para treinar com o time que existia de aspirantes. Abaixo dos profissionais tinham os aspirantes. Aí tu imagina, com 14, 15 anos, para treinar com os caras de 20 anos. Que até esse time foi campeão em 69, foi campeão carioca. O Vasco, né? Aí eu falei, pô, o que eu sei melhor fazer, eu não sei nem jogar bola, o que eu sei é correr. Ah, eu corria. Eu corria atrás da bola, que nem pelada da molecada na rua, e corria e tomava cacetada e tal. O treinador falou, pô, ou é maluco, então sabe jogar mesmo. Aí me pegou. Aí eu comecei a jogar futebol, fui até 71 que eu fui campeão carioca, né, com o Vasco. Nessa equipe tinha o Mazzaropi, tinha o Roberto Dinamite, tinha outros jogadores, Gaúcho, que jogaram no profissional do Vasco, e eu, como eu tinha uma cabeça voltada para a escola também, para estudos e tal, né? Aí eles enjoaram de mim, porque coisas que aconteciam, né? Sim. E eu tinha minhas opiniões, mas apesar de o treinador gostar muito de mim, mas ele falava, não tem jeito. Aí me tiraram, e eu, como já namorava a minha esposa, né? Aqui em Realengo, que ela era da Rua Aritiba, né? Eu da Rua do Rio, ela da Rua Aritiba. Aí eu falei, o negócio é cair para dentro do estudo, como eu gostava muito de carro e tal, comecei a estudar, fazer curso, né? Preparatório para a escola técnica ou para a marinha mercante, que era a vontade que eu tinha e tal. Acabou que eu entrei na escola técnica e tinha loucura por carro, né? Fui fazer mecânica. Dali eu passei para... Estudava muito, estudava no Senai, fazia curso de tarde e de noite no Maracanã e tal, Gosta ainda de madrugada. mexer com carro? Não. Tu pode falar a verdade, você nem gosta nem mais de dirigir. Só para frente, se eu tiver que manobrar, já era. Aí eu adorava carro, adorava mesmo, ia para Fórmula 1. Para essas exibições Para de São carro. Paulo, feira de carro. Eu acompanhava muita coisa. Mas aí comecei a estudar e entrei para Castelo Branco, Uhum. né? Entrei em biologia, mudei para matemática, fiz biologia, licenciatura curta, mudei para matemática, fiz 2 períodos, e aí teve a crise do... Eu já trabalhava como projetista mecânico, era projetista de caldeiraria, fazia equipamentos grandes de refinaria, de plataforma e tal. Até que um dia eu aprendi realmente a trabalhar Gente, tudo isso numa vida só, tá? Foi só uma vida. Não, Foi mas só nessa encarnação aqui. tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisas. E aí eu fui e aí, como meu irmão já estava no Catar, estava indo muito bem no Catar, ele era da seleção do Catar, vice-campeão do mundo, foi campeão, nem lembro. Fala o seu irmão, nosso, O Oswaldo Oliveira. O Serginho já jogava no Catar também, que o Serginho foi o único que jogou profissionalmente da família. Aí me orientaram a eu mudar
diária. E aí eu tentei ir para a educação física, comecei, tomei um gosto imenso. Se identificou? Muito. Até por causa do tipo de vida que a gente levava aqui em Sim. Realengo, né? A vida assim, da natureza mesmo, né? De estar E na vendo rua. muito lado humano também. Muito lado humano que a gente convivia com pessoas, né? Aí eu mudei. Já estava movimentando o projeto CRI Recri ali no Periquito, já participava ali das competições, organizava competições no Periquito e tal. Isso ano de... Isso, quando eu mudei para a educação física, foi em 82 ou 3. Eu formei em 85, julho de 85. Eliminei algumas matérias, né? Sim, da biologia, da matemática. Aí quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava trabalhando no Mesquita, na 2ª divisão no Rio de Janeiro, Foi a primeira vez que você dirigiu um time. como preparador físico. Como preparador físico. Aí começou ali. Comecei a trabalhar no futebol ali. Isso você já tinha que idade? Eu já tinha 85, eu já tinha 31, né? Já tinha 31 anos. Eu sou de 54, de maio de E 54. aí você vai lá, começa a ir, foi para Mesquita como preparador físico, Fui. ficou lá quanto tempo? Nós passamos para a Série A, né? Era a primeira divisão que falava. Passamos em 86. Aí o René Simões, que foi quem eu trabalhava, René Simões foi para São Paulo. E como eu tinha a visão de salário, de família e coisa e tal, ele foi para São Paulo, para a Portuguesa, e eu não ia ter o mesmo salário que, juntando tudo que eu fazia aqui no Rio, eu não ia ter lá. Entendi. Aí você optou por Que, ficar. pois é, mas eu deveria ter ido, né? Mas eu não tinha essa visão. Eu tive sempre uma coisa muito própria, né? A minha visão, apesar de ter que trabalhar. Mas nesse momento você entende que se você tivesse ido era melhor. Teria acontecido coisas boas, Estaria mais na vitrine. É, mas mesmo assim ele voltou para o Rio de Janeiro e aí eu fui trabalhar com ele na seleção brasileira, 87 até 89. Aí trabalhamos na seleção Na base, brasileira, nas categorias de base, sub-20, sub-17. Fomos campeões sul-americanos e no Mundial, que foi na Arábia Saudita, no Mundial sub-20, a gente ficou em terceiro. Nós perdemos na semifinal para Portugal por 1-0. E aí comecei a andar. Aí os clubes começaram a te chamar. Nós fomos para o Bahia, né, quando voltamos da competição do Mundial de Sub-20. Aí fomos para o Bahia, do Bahia nós fomos para fora, fomos para o Catar. Comecei a trabalhar no Catar, trabalhei num clube por 4 anos. Ali naquele clube eu... Preparador. E como eu gostava muito de trabalhar, gostava não, gosto, né? Aí eu trabalhava com todas as categorias do clube, na parte da preparação, inclusive com a diretoria, inclusive com o presidente também. Com a preparação de todo mundo. Trabalhava geral. Aprendi a me virar na parte de recuperação. Fiquei nada. Quem trabalha assim... Não fica rico. Não, mas você precisa ter muito conhecimento, né, para conseguir, né? Eu morei aqui em Realengo até 2000. Aí consegui comprar um apartamento na freguesia, fui para lá e tal. A coisa foi dureza, não foi mole, não. Né? Foi mole, não. Foi mole, não. É muita luta. Eu tive com um rapaz agora no domingo. Esse rapaz era um jogador espetacular lá no Catar. Aí ele fala, pô, eu voltava para casa com $100 mil e era um sacrifício danado. Agora os caras ganham aí o que ganham. Só que esse cara era um jogador espetacular. Muito bom jogador. Muito fora. Muito fora. Todos os anos ele foi campeão no clube que meu irmão era preparador físico no Catar. Entendeu? E aí você vê a diferença, né? Que a gente ganhava, que a gente precisava correr atrás, entendeu? Teve épocas lá, como eu havia trabalhado em petróleo aqui, eu conheci um mexicano lá, né? Naturalizado, americano. Fez bico no Catar? Fiz. Tive que fazer.
Cuidei do canteiro de ferramentas dele lá, porque ele fazia uma perfuração diferenciada no Catar e me chamou, me conheceu, me chamou, fui lá para poder manter meus filhos na escola americana lá. E graças a Deus eles tiveram uma boa base no Uma inglês boa lá, se experiência. formaram lá. Meu filho não, mas minha filha formou lá, entendeu? Isso aí foi muito bom. Mas aí Você ficou você 4 vê. anos lá. Não, no primeiro clube, 4 anos. No segundo clube, no Catar, eu fiquei 1 ano fazendo uma coordenação de base. Aí eu trabalhava especificamente com todas as categorias da base desse clube, que era o Arli, né? As pessoas hoje em dia estão assistindo competições e falam Al, Arli, Al, Hilal. Não, a gente só fala assim, entendeu? Era o Arli. Eu trabalhava no Rayyan primeiro, que era um clube assim do interior, né? Me adorava, graças a E é Deus. uma experiência, deve ter sido uma experiência fora de série. Espetacular, Até para espetacular, os seus filhos, uma experiência intercultural. espetacular. Se a gente se humaniza, E né? Quando a gente você, conhece outras culturas. eu conheci muita gente, as pessoas me tratavam muito bem, até porque eu fazia questão de cuidar De todo mundo. de todos. Tinha recuperação que eu fazia dentro de hospital que eu tinha que entrar escondido para os médicos não me verem e tal, papapá, e eu fazia recuperação de jogadores e por aí afora. E depois você volta para o Brasil. Ou de lá Não, você vai para outro lugar. não, eu estava nessa coordenação, né, no Arli, aí dali o Zé Mário, como sabia do trabalho que eu gostava de desenvolver, ele me chamou para trabalhar com ele na preparação física na Arábia Saudita, que ele já estava lá num clube na Arábia Saudita. E eu fiz todo o trabalho de base nesse clube e trabalhava no profissional com ele como assistente e preparador físico, entendeu? Aí ficamos 1 ano nesse clube, mais 1 ano depois na seleção da Arábia Saudita, depois voltamos para esse clube, ficamos 1 ano. Depois voltamos para o Catar, para um clube chamado Saad, e depois nós fomos para a seleção do Catar, e ali eu terminei essa primeira passagem no mundo árabe. E depois ele tinha ido para o Japão, fui para o Japão também com ele, no ano seguinte dele, ele me levou. E aí já chegamos em 2000, né? Em 2000 eu comecei a trabalhar no Flamengo B. Uma pergunta, aqui no Brasil, qual o clube que você mais gostou de trabalhar? No Brasil, É. Porque a gente vê ali a listinha, foram muitos estados, né? Acho é, que foi Goiás, né? Foi para Goiás, Goiás, foi para Bahia, aqui. Qual foi o estado que você mais, o clube assim que você foi mais Rio Grande gostou do de trabalhar? Norte e tal. Ó, eu só posso te citar aqui no Brasil. A gente Onde você teve sempre mais estrutura, onde você achou que o trabalho rendeu melhor? estrutura praticamente nenhuma, mas onde as pessoas absorveram, começando em 2009, foi o Náutico. Em 2009, o Náutico lá de Recife. Sim. Em 2009, eu estava na Jamaica, trabalhando todo mundo na Jamaica, todas as categorias, inclusive Botou todo mundo para correr na Jamaica. todo mundo, Todo mundo todas as corria. categorias, todas. É, E porque já é um país aí, que já tem uma cultura esportiva mas diferente também não daqui. tinha tanta Infraestrutura. infraestrutura, não tinha. Não tinha, não. Eu tive que montar coisas lá e foram muito legais, que aí no, 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 no exterior eu falo que é um lugar que eu nunca deveria ter saído, né? Eu gostava demais de lá. E aí, Tá falando da da Jamaica? Jamaica, Sim. da Jamaica. Eu nunca deveria ter saído de lá. Só que eu estava lá na Jamaica e arrumaram para eu vir para a Série A do Brasileiro no Náutico. Só que continuava a mesma coisa praticamente do que eu conheci no Flamengo em 2000, 2003 e 2006 também, né? Assim, um amadorismo muito grande na parte Da preparação. dos comandantes de clube, Sim. entendeu? As pessoas que deveriam planejar, organizar e tal. Mas, claro, é evidente que estava numa crescente, Evoluindo, né? é. Evoluindo. Aí, lá no Náutico, foi muito legal. Foi muito legal porque eu sempre gostei assim de ver a coisa Acontecendo. começar assim praticamente de baixo, entendeu? E as pessoas se doando para o clube. E ali começou, foi muito legal em 2009. Pena que
o amadorismo da diretoria não me deixou dar No continuidade lá. trabalho. Você atribui. Agora vamos continuar no mesmo assunto, mas vamos mudar um pouquinho. O que você acha que está acontecendo com o futebol brasileiro? Eu acho. Ontem eu tive sábado, eu estive num centro de treinamento aqui na Barra, e a menina falou assim para mim, a professora falou: olha só, você não está mais no país de futebol, não, tá? Agora nós somos o país da ginástica. É. Por conta dos resultados, né? Quando a gente Uhum. olha para o cenário mundial, a gente vê outras modalidades hoje apresentando resultados maravilhosos, tanto no feminino quanto no masculino, enquanto outras categorias, e a gente vê o futebol hoje do Brasil, às vezes, dando até um pouquinho de vergonha pra gente, quando a É. gente assiste. E a gente percebe essa crise, essas mudanças. Eu acredito que desse período que você passou pelo Náutico, esse próprio período do Flamengo e tal, o quanto as coisas mudaram, né? Questão de tecnologia, envolvimento de outras sites de aposta, tudo isso acaba influenciando naquilo que é, de fato, o futebol. O que você atribui, assim, essa falta de resultados hoje? A gente virou um exportador, a gente começou a só fazer para poder preparar para poder exportar. O que acontece? O que está acontecendo? Qual é a sua percepção, assim, em relação ao cenário do futebol atual? A situação não é única, né? É isso aqui. É multifatorial. É, isso é o que acontece. Mas se a gente pegar e for contornando devagar, primeiro que eu torço demais para que a seleção dê certo. Todos nós. Pois é, antes era por causa do Tite e tal, e o amicíssimo da comissão técnica que veio para o Flamengo agora, né? O Fábio é um amigo da gente que ajuda muito no nosso projeto aqui em Realengo. Então, torci bastante. Agora o Fernando Diniz, que é um amigo, a gente torce muito por ele também, né? Mas esse tipo de coisa da gente formar ou criar e exportar, isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu a partir do momento que as pessoas descobriram muito os valores que nós temos aqui, a matéria-prima em si, né? Porque eu trabalhei em muitos estados no Brasil. Se você percorrer a todos os estados, principalmente Norte e Nordeste, você vai ver uma quantidade de meninos e talentos. Eu vejo aqui em Realengo a quantidade ali no Campo do Periquito, a quantidade de meninos que a gente tem, né? Mas só que tem uma coisa dentro do futebol que eu falo, que é a minha ideia, a minha maneira uma das coisas que eu acho, né? Da gente levar, a gente não largar a rua de jeito nenhum, a gente levar a rua para dentro do clube. Só que a gente abandonou. E hoje você cria a criança, ou o menino, somente no futebol, no futsal, né? Antigamente se jogava futsal, futebol de salão, né? Se jogava, mas a gente jogava voleibol, a gente jogava pelada na rua, a gente jogava basquete, Queimada. a gente tinha uma quantidade de brinquedos, né? Coisas naturais que nós desenvolvíamos, que praticamente hoje as crianças deixam de desenvolver e elas são direcionadas justamente para dar um retorno Uma primeiro. especialização Pois precoce. para a família, para clube e tal, e aí existe necessidade, existe interesse no futebol e na vida, né? Mas hoje em dia o interesse ele superou as necessidades, né? Então todo mundo tenta formar o mais rápido possível as crianças, né? E a gente deixou praticamente de trabalhar. Tu é nostálgico, como é que se fala? Tem tantos adjetivos que utilizam para a gente, né? Mas não é, pô, você não pode abrir mão de nada. Você não pode abrir mão de nada. Você tem que formar desportivamente o menino, o jogador de futebol, né? Porque uma das coisas que eu também falo, que antigamente, ou na minha época, a gente aprendia com o jogador de futebol dentro do campo. Depois você ia assistir as coisas dele fora, né? Talvez ter o carro que ele tivesse, né? Talvez ter a roupa, mas nunca era nada demais. A moda que eu falo, ela era praticamente única. Hoje, ou de muitos anos para cá, a coisa está muito diversa. Os meninos aprendem primeiro do lado de fora para depois levar para dentro do campo e nós nos tornamos artistas, entendeu? Já há algum tempo a gente fala isso, entendeu? Artista da bola, eu aceito. Mas o artista da bola, ele precisa jogar bola. Ele precisa ter bola, é. Ele precisa jogar bola. É por isso que a gente, lá no projeto da gente, é bola todo dia. A gente tem uma quantidade de bolas que sempre foi assim.
Sempre foi assim, bola, 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 gostar da bola, se interessar pela bola, entendeu? O primeiro presente que a gente tinha, o único presente que a gente tinha no Natal era uma bola, as meninas a boneca, né? Mas a gente queria uma bola, né? E a gente adorava a bola, a gente gostava de jogar o futebol. Mas hoje em dia se joga o futebol por interesse. A verdade é isso. E as pessoas todas estão inclinadas para isso. Mas ninguém olha para o lado humano do jogador de futebol, ninguém olha para as necessidades do jogador de futebol, né? E hoje em dia, as qualidades físicas, né, e até o jogo também mudou, né? Você corria não sei quantos quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, numa partida de futebol. Hoje está se correndo 13, quase 13. Entendeu? A intensidade, mas tanta coisa que você pode fazer em termos de intensidade, se você pegar as fórmulas, avaliar direitinho e tal, mas você leva só o cara para dentro e treina o cara em uma determinada situação, quando você tem uma quantidade de variantes, né, que você pode utilizar, e depois a gente ainda recorre, porque tudo a gente sempre fala, né, que a gente é cópia, né? Do americano, do europeu e coisa e tal. Não no futebol, mas em tudo, né? E agora a gente passou a ser cópia, E entendeu? aí, E eu acho que a gente deveria ter criado, né? Você tem hoje a Universidade do Futebol. Hoje não, em 2007, quando eu fui trabalhar no Paulista de Jundiaí, ela estava com 2 anos de existência, ela estava começando a ser construída, né? E eu fui nesse Paulista de Jundiaí, era o pessoal que formou e tinha o professor Paulo Roberto Medina, que é um sim. baita profissional, foi quem idealizou, né, a Universidade de Futebol, mas eu acho que o Brasil deveria ter estudado futebol de outra forma, o governo ter dominado isso, né, os treinadores terem dominado isso, treinadores se reunirem, as pessoas discutirem a respeito, entendeu? Deixar um pouquinho a vaidade de lado, as pessoas estarem discutindo a respeito, pensando muito no que é o futebol brasileiro, quem era o jogador de futebol brasileiro, quantos jogadores brasileiros que nós tínhamos como exemplo, né? Quantas coisas você poderia tirar, entendeu? E hoje em dia você tem avaliações, você tem medidas, você tem uma quantidade de coisas, mas eu acho que o futebol ele ficou de lado. Gourmetizou demais. Eu acho. Gourmetizou. Valdemar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu fico pensando, na verdade, eu queria saber a sua opinião. Eu já tenho esse volume enorme de técnicos estrangeiros no Brasil, né? Parece que a gente tem um curso da CBF bem estruturado e que vem gente de fora, gente, né, que é caríssimo, que as pessoas fazem, tem padronizações, né? Ouro, prata, enfim, vai fazendo, vai pagando. E a gente, pelo menos a Série A do futebol brasileiro, você tem um volume enorme de técnicos estrangeiros. Você acha que é um pouquinho de vira-latice nossa? Eu acho que é uma outra coisa, né? Uma outra variante que a gente deixou de valorizar dentro do futebol brasileiro, né? Eu acho legal você colher informações de fora, né? Acho legal você trazer pessoas importantes, especializadas de fora, né? Mas o que você vê, numa maneira geral, uma quantidade de pessoas que vieram para cá que talvez não tivessem o conhecimento ou até mesmo a formação do pessoal daqui brasileiro, né? Porque quando eu passei para a área técnica, eu falei, eu preciso fazer uma pós-graduação de Me futebol. especializar, sim. Pós-graduação presencial, 1 ano, foi um curso de 15 dias. Pela internet. Tem internet, né? Tem presencial, uma parte é presencial, outra parte é internet, 15 dias, 20 dias, são 15 dias agora em julho, 15 dias depois em dezembro, coisas desse tipo. Mas eu acho que a exigência deveria ser outra, entendeu? A exigência deveria ser outra. Eu estou te falando, eu fiz 1 ano, eu já trabalhava no profissional do Fluminense, como assistente técnico do meu irmão. As avaliações, né, que hoje as pessoas, você tem
uma turma grande trabalhando nessa parte, né? Então, eu fazia no Fluminense. Fazia para o meu irmão no Fluminense. Todo jogo eu trazia para ele uma quantidade de folhas, filmes e tal, entendeu? Corria para o hotel, para o meu computador, fazia uma quantidade de coisas e entregava a ele. Informações, Mas né? aquilo ali não era tudo, entendeu? Aquilo ali não era tudo. Porque eu sempre tive na minha cabeça também que você precisa ter o coletivo, são tantos treinamentos que você tem hoje, né? Com campos de várias formas, vários tamanhos, várias especialidades ou especializações, mas você precisa ter esse trabalho coletivo, mas você precisa ter um trabalho individualizado, que hoje eles chamam de analítico, e o trabalho específico conforme posição. Ideia minha, que eu acho que nós abandonamos isso, né? Mas isso, quem acompanhou o que eu estou te falando, em 2002, eu acho que o Brasil, quando penta, o Brasil deveria ter parado e pensado nele, no futebol dele, né? Que ali você ainda tem alguma coisa para frente em termos dos craques e tal, mas a coisa veio diminuindo. Veio num volume vertiginoso. Pois é, veio O moleque que diminuindo. nasce hoje, o menino que nasce hoje, ele tem pouquíssimo de referenciais. Tem. Aqui dentro do país, ele tem pouco. Diferente. Eu lembro que na Copa de 94, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Eu tava, sei lá, eu tava maravilhada. Aquilo ali, para mim, eu lembro da minha irmã colecionando aqueles mini craques, ia lá para a porta da CBF. Eu lembro. Era uma loucura, a família era uma loucura. Havia todo um ambiente e a gente conhecia os jogadores, a gente sabia quem eles eram, a gente já tinha visto eles jogando. Então, na verdade, era um congraçamento mesmo para a gente que era criança. Hoje, a criança, quem são os referenciais das nossas crianças hoje? Pouquíssimos. E são Geralmente os de é quem está fora. jogando fora. São os de fora. Não brasileiros, mas jogadores franceses e até africanos hoje, né? Sim. Que são maravilhosos. São. São ótimos. Você está falando uma coisa que eu tenho um neto, né? O Henrique Capella, o pai dele é preparador físico, trabalhou no Botafogo muitos anos, trabalhou no Vasco, no Flamengo, trabalha agora no Avaí. O Henrique, ele do ano passado para cá, né? Ele não joga bola legal, mas ele começou a se interessar por futebol e passou a ser goleiro. Ele quer ser goleiro de qualquer forma. Mas ele sabe muito de futebol, coisa que... Sacanagem ter nascido nessa família e não jogar futebol bem. Não, e tem quatro meninos e eu estou na esperança no último aí, que tem 3 anos e meio, achar que ele ainda vai. Investe, né? investe. E ele me fala que acabei de ler um livro de 200 páginas sobre futebol. As pesquisas dele, tudo sobre futebol. Ele conhece os jogadores de lá de fora, daqui, é flamenguista, né? Conhece e tal, papapá. Eu fico assim, eu falei, pô, mas e aí? Será que a molecada dele toda tem o grupinho dele, porque ele joga futebol na escola, ele treina futebol na escola, corre para o condomínio, treina futebol no condomínio, mas eu não sei se todos são assim. Esse gosto de ler o futebol, saber o que está acontecendo, de aprender, mas sai com cada coisa na minha cabeça. Assim, eu falei, eu não sei, eu vou inventar, né? Eu vou ter que ter resposta. Não custa nada criar uma mentira, né? É tanta gente mentindo para tudo, mas é mentirinha boba, né? Mentirinha boa, de vovô. Mas aí, olha, a gente era assim. Gostava, né? Mas era todo mundo era assim. Em todas as ruas, você tinha o álbum, você tinha as figurinhas, você tinha, sei lá, era uma quantidade de brinquedos, de coisas que você tinha orgulho de usar do teu clube, da tua seleção, conhecer os jogadores, né? Você acha que falta referenciais humanos também? A gente tem um Zico que sempre foi uma pessoa que, além de ser um jogador que ninguém... sempre teve um comportamento, sempre foi uma pessoa muito humana, muito educado, simples, transitando nos espaços. Sempre... E geralmente, quando a gente vê notícias de jogador de futebol hoje, se você abrir a internet, colocar o nome de muitos deles, vai aparecer um monte de coisa, menos sobre futebol. Envolvidos em diversos tipos de escândalo, diversos tipos de situações vexatórias.
Você acha que isso atrapalha também os nossos meninos não terem mais esses referenciais humanos? Por exemplo, porque tinha um cara que era bom de bola e era bom na vida, né? Então, o cara queria reproduzir aquela figura ali, aquela figura inteira. Hoje, falta também, você acredita que falta também esse referencial? Pois é, o que eu te falei, a gente aprendia com os nossos jogadores dentro do campo. E depois a gente tinha eles como ídolos, a gente via eles do lado de fora, né? Mas hoje em dia você aprende fora para trazer para dentro do campo. Nada que interessa, entendeu? Nada que interessa. A gente lá batalha para caramba no nosso projeto determinadas coisas que eu não acho que são legais. Os meninos são, a maioria não tem nem pai. Comportamentos, Comportamento, palavrão, então, nas trajes, meninas você vê, não nas meninas do projeto, mas na rua eu vejo comportamento mesmo. comportamento, entendeu? Mas é o que eu acho que o Brasil deveria ter difundido isso e que a ideia da gente, primeira, era uma escola paralela, era criar uma metodologia, né, de aprendizado e de ensino, né, se fosse possível a gente crescer com isso, de futebol, ideias do futebol. Você estudasse português, você estudasse o texto futebol, Sim. né? Bola. Que você estudasse a geografia, mas explorasse, né? Que você estudasse tudo, mas pensasse no futebol, né? Mas, infelizmente, as pessoas, as personalidades, as grandes personalidades deveriam ter dado as mãos e tentar difundir isso daí de outra forma, com incentivo de governo, talvez fosse isso, né? Ou de alguma instituição, para difundir isso dentro do país, não era do Estado, não. É. A gente hoje tem Entendeu? as escolas, aqui no município, a gente tem as escolas vocacionadas para o esporte, né? Em que a gente chama de ginásio olímpico, né? Ginásios experimentais. A prefeitura, eu já trabalhei em um. Todo o eixo pedagógico da escola circunda na órbita do esporte. Então, os alunos fazem esporte todos os dias, eles têm as modalidades que eles querem. E assim, dá muito certo. Isso aí é fato. Dá muito certo. Os alunos se ocupam, desenvolvem uma série de habilidades humanas que a gente sabe, que a gente que trabalhou com esporte, a gente sabe, trabalhou e foi atleta, né? Liderança, capacidade de lidar com a limitação do outro, identificar a limitação do outro e conseguir lidar com essa limitação, essa voz de comando, essa questão de antecipação do problema. E a autoestima. E a questão da autoestima. Exatamente. Quando no CRI Recri, na década de 80, a diretora da escola, o diretor da escola me cercou, da Miguel Ramalho Novo, ele me cercou e me falou, poxa, com a diretora... Esqueço o nome dela. A gente vai lembrar daqui a pouquinho. Você participava e tal, papapá, e comigo você não participa? Não, eu participo sim. É que talvez não tenha dado tempo, porque eu tinha, no caso, mesquita, eu tinha academia, eu tinha um projeto no estado, eu tinha o aeroporto que eu trabalhava, 4, 5 lugares eu trabalhava. Nessa vida só. Então a coisa está difícil. Não, mas você poder. Eu falei, então tá legal. Vou lá na tua escola, professor voluntário. Só tinha uma professora de educação física. Me entregou um edital da competição que a escola nunca havia entrado Nunca tinha numa participado. competição. Intercolegial. Eu falei, vamos colocar. Não, mas não dá. Eu falei, então não adianta eu estar aqui, você está vendo? É importante que se coloque, é importante que participe, né? Mas já nessa época a coisa já estava meio elitizada. Aí, vamos escrever. Nosso time de handebol feminino é muito ruim. É muito ruim. Mas nós jogamos contra o time da Ilha do Governador, uma escola lá da aeronáutica e tal, papapá. Umas garotas grandes, bonitas, tudo pintada, com uniforme e tal. E as nossas, né, magrinhas. Só com o colete da escola. Horríveis. O jogo seguinte, você não tem ideia, Kátia. O jogo seguinte, elas estavam tudo pintadas, arrumaram uniforme, arrumaram um shortinho mais justo, sabe? Se empetecaram todo, tomamos uma enfiada de novo. Mas elas estavam ali, ó, tirando a onda delas, vivendo o momento delas, entendeu?
e depois dentro da própria escola também, e a vontade de querer estar participando do esporte. A vontade, porque eu fazia reunião com os pai e mãe, o professor dizia, professor, pode ser maluco. Eu falei, então, foi para isso que você me chamou, né? Que eu acho que estava precisando de um maluco aqui. O nosso time de voleibol masculino, ele chegou a disputar a semifinal da área aqui, né? Entendeu? Mas até hoje eu encontro com os meninos na rua, meninos, hoje já estão tudo bem... Tudo homem já. Tudo velho, pô. E, porra, tem aquilo a foi bom. consideração com a gente, entendeu? É o poder do Então, eu esporte. não sei, eu acho que isso deveria acontecer, porque as pessoas nascem em Realengo, saem e não voltam, entendeu? O cara jogou no Flamengo, né? Ele chegou até determinado ponto, determinado lugar, mas ele não volta, entendeu? E eu não sei, também não quero dizer que isso seja certo, não, mas eu volto, eu vivo aqui. Eu luto por isso aqui, entendeu? Da minha maneira, evidentemente, do meu jeito. Sim. Não fiz os cursos da CBF, justamente porque eles são caros, né? Mas eu dava aula na ABTF, eu dava aula no sindicato, no Rio de Janeiro, anos, entendeu? E, infelizmente, eu não participei de cursos, e aí que eu falo, eu não me capacitei, né? Mas eu fiz um curso de pós-graduação de 1 ano. Eu estava aqui, eu entrei nessa faculdade e falei, caramba, eu vou fazer um curso de reciclagem de educação física aqui. Isso. Entendeu? Eu preciso me modernizar, mas eu não paro de estudar, não. Eu não paro de estudar, né? Você fez referências aí ao YouTube, as coisas estão tudo na mão da gente. Estão. A gente entendeu? hoje, o nosso trabalho é selecionar o que te interessa, o que é importante, o conhecimento. Só você procurar, tem ali, a qualidade da informação. Né? Pessoas e pessoas falando a respeito de tantas coisas, né? É verdade. E se você quiser fazer os cursos, você vai ter. Entendeu? No ano passado a gente fez um curso de um workshop de futebol aqui, veio um rapaz, fizemos na Exaó. Veio um dirigente do Corinthians, veio o treinador de goleiro do Flamengo, veio o técnico do Sub-7 do Vasco, veio aqui, fomos lá para Exaó, fizemos um dia inteiro de formação, de parte teórico-prático, fizemos a teoria de manhã, a prática à tarde lá, e foi maravilhoso, os alunos ficaram maravilhados, porque a nossa expectativa, de fato, é ter curso de reciclagem. Eu não sei como é agora, fazer Kátia. Com que as pessoas tenham acesso. Eu sei que a gente, com 12 anos até 13 anos, você não pagava o Maracanã. E aquela época também você podia ir sozinho no Maracanã. Meu pai deixava, com 13, 14 anos, a gente pegava o trem aqui e ia para o Maracanã, né? Agora é impossível. Mas também no Maracanã você tinha uma área reservada para as crianças. Uma quantidade de escola ia e tal, e assistiam os jogos. Né? Quantas crianças dali, da gente que querem ir num jogo, entendeu? Quantas crianças querem ir num jogo no Maracanã e não têm condições de ir? Eu tive Nós levávamos, na época do Maurinho vivo, eu trabalhando no Cabo Frio, né? Um exemplo, o Maurinho levou para o Maracanã uns 2 ônibus cheios dali do Periquito, de crianças. E as crianças também ainda tinha esse lado, né? Das crianças não era coisa elitizada, tá? Aquela quantidade de criança entrou dentro do campo com o time do Cabo Frio. Entendeu? Ah, mas o Cabo Frio não era o Flamengo? Não importa, mas é o Maracanã. Não, foi a final do Campeonato Carioca, na Taça Rio de Janeiro contra o Botafogo. Só isso que aconteceu. Entendeu? Essa equipe do Cabo Frio que nós assumimos, o Maurinho enchia, todo lugar que a gente ia, depois com o Flamengo também, molecada entrava dentro do campo, eu pedi os jogadores para atender a criançada e tal. Às vezes você saía, né? Saía do treinamento do Flamengo, tomava banho, ia embora para casa. Quer dizer, eu não ia para casa, eu ia jogar a peladinha da gente de azul e amarelo, né? Que a gente jogava lá no Recreio. Era aqui em Realengo e passou depois para o Recreio. Você tinha sei lá quantas crianças. Eu pedi ao jogador, faz isso não, assina. Dá autógrafo para cada uma. Entendeu? Dava uma quantidade, era sempre. Não era uma vez ou outra. Entendeu? Era sempre, não era uma vez ou outra. Hoje é difícil. Você tem que vir, pô. Você tem que trazer esse futebol para aqui, para as pessoas verem. Pois é, não é só o interesse, entendeu? Da grana, do dinheiro, do papai, da mamãe, do empresário, do clube. Não, a criança precisa gostar de futebol.
gostar verdadeiramente, né? E ela não viver inclinada somente para o interesse, né? Para o dinheiro, enfim. Dinheiro. Para ajudar a Enfim, família. Valdemar, você vê a diferença? Você rodou muitos clubes, conheceu muitas pessoas, viu muitas pessoas trabalhando, viu muitas metodologias. Você acha que é fundamental, que é muito importante ter uma formação em educação física para trabalhar com futebol? acho. Também. Mas você não pode fugir da experiência prática, entendeu? Na minha época, ela estava começando a fazer um curso, a primeira turma, tinha até um rapaz amigo da gente aqui de Realengo, que é o Francisco Tico, que jogou futebol no Bangu e jogou profissionalmente também fora daqui do Rio de Janeiro. Ele estava formando acho que dava o nome de um curso sequencial, 3 anos para formar esses jogadores de futebol. Porque quando eu trabalhava com os projetos, você tinha os books de orientação e normalização dos equipamentos, mas você também escrevia que você experiência prática e tal, entendeu? Você dava aquele book de norma, né? Mas você colocava no teu projeto, no cabeçalho dele, mais experiência prática profissional, Né, hoje eu entendeu? percebo que tem Agora, mudado. pois é, você precisava, né, estar orientando esses jogadores para esse lado, entendeu? E não limitar tão somente a um curso de 15 dias ou um mês, ou sei lá como é que é feito, entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam estudar mais, estudar futebol verdadeiramente, entendeu? Não é estudar Método um de treinamento. treinamento somente, um método os métodos de treinamento, entendeu? Mas estudar o Na futebol. Como é que profundidade. vem esse futebol? Como é que nasceu esse futebol? Né? Você tem hoje o As irmão do Flávio ali, peculiaridades que é o regionais. Batuta. Batuta. O Batuta era um jogador de futebol completo, perfeito. Mas, infelizmente, a minha experiência dentro do futebol ainda não consegui levar o Batuta, entendeu? Eu não consegui colocar o Batuta para frente. Né? Mas era um baita jogador de futebol, e quantos rapazes nós não tivemos aqui. Né? Mas a minha experiência naquele momento não me deu a oportunidade de levar o Batuta para o outro lado. Você Então acha é importante a experiência prática, mas você precisa ter uma formação em paralelo, entendeu? Não sei se seria essa parte desse curso sequencial, que você iria estudar muita coisa de educação física, né? Dos cursos de educação física, e mais essa experiência que o camarada tem. porque eu acredito que muito conhecimento de fisiologia, de biomecânica, Muito, de treinamento, né? muito. Preparação física, enfim, toda uma gama de conhecimentos que eu acho que não é suficiente só para um cara que é ex-jogador, né, para poder entender a complexidade do treinamento de uma equipe. Eu não acredito que. Mas hoje eu tenho percebido que tem mudado. Hoje eu tenho visto muitos técnicos, sobretudo os da base, os que vêm subindo, Aham, tendo essa preocupação em ter essa formação, né, em educação física. Eu acho isso uma coisa positiva. eu acho. Espero que lá no futuro a gente colha frutos melhores. Eu não sei se especificamente tem um curso de educação física, mas cursos que realmente te dessem condições para você raciocinar de várias formas, entendeu? Várias formas. Hoje, até para trabalhar em outro setor, o cara tem que ser profissional de educação física. Mas eu acredito também que existe até para ele conseguir transitar dentro dessa equipe multidisciplinar. Isso. Porque ele tem um psicólogo, ele tem um fisioterapeuta, dos clubes maiores, né? Tem ali um fisiologista, até para ele conseguir conversar, transitar, trazer informações, dar informações. Acredito que seja relevante aí a formação. Eu estou felizona de ter recebido você aqui, Valdemar. Mas já acabou? Não, Ah, bom, recebi. nem começou. De estar recebendo. É, De estar recebendo mas você aqui. você vê que a nomenclatura dentro do futebol é outra parte que precisava ser pensada, né? Dentro
do vocabulário da língua portuguesa que funciona aqui no Brasil, né? Porque você vê que as coisas vão mudando e elas são tendências também, né? Eu sempre pensei na tendência. Aí uma coisa vai puxando a outra, mas eu não queria perder essa parte que você falou de equipe multidisciplinar. Ela passou a ser interdisciplinar. Sim, E sim. sabe como é que é agora? Transdisciplinar. Transdisciplinar. O conhecimento não é mais isolado, É, né? Ele é fluido. pois é. E depois também coisas que você passa a ver no glossário, né, o que é utilizado pela CBF, né? Porque o que é uma bola vertical, o que é uma bola frontal? Para mim ela é frontal, ela nunca é vertical, né? Não é porque ela é atirada para frente. Tudo bem, ela pode ter aí tem que pegar as pessoas de física e tal, estudar, mas você tem um plano horizontal, você tem um plano vertical, né? Não era assim que a gente aprendeu? Uhum. Eu não sei, aí chama bola de vertical. Não sei, para mim ela é frontal, pô. Você tem o plano frontal, não tem? Tem. É aqui, ó. Aí você deu um nome de vertical por quê? Porque o português falou que o português lá ele deve utilizar o plano frontal dele, deve ser o plano vertical, sei lá como é que deve ser feito, mas pensar um pouco, peraí, como é que a gente vai chamar isso aqui? Entendeu? E você tem o direito de criar nomenclatura que você quiser para isso, né? Mas é por isso que eu achava que deveriam juntar os treinadores, juntar fisiologistas, juntar preparadores físicos, juntar as pessoas, pelo menos de Série A, para Que se estão estudar. Vamos pensando, né? pensar futebol brasileiro? Vamos O pensar? que a gente pode melhorar Entendeu? aqui? Largar um pouquinho de vaidade aí, mas vamos pensar, pô, peraí, né? Porque a gente fica aceitando essas entradas aqui e os caras estão trabalhando com dinheiro, pô. Quem contrata bem, quem tem esse jogador e tal, mas peraí, eu não aceito, sinceramente, determinadas contratações dentro do futebol brasileiro, nas equipes grandes, e você não ter um jogador ali na base para substituir um que tenha saído, um que tenha sido vendido, até porque hoje em dia você não trabalha o sub-15, o sub-17, o sub-20, você trabalha o sub-11, sub-10, 11, sub-12, sub-13, você trabalha todos os... Você não trabalha, entendeu? Só o 13, só o 15, só o 17 e tal. Que isso também é uma coisa que eu acho que deveria ser avaliada, estudada, entendeu? Porque você trocar experiência com os maiores vale a pena a beça. Vale, claro. Vale muito a pena, Aprende muito. entendeu? Vale muito a pena. E eu agora mesmo estou colocando isso em prática, onde a gente tem o trabalho lá da gente, dos meninos de 10 anos, está trabalhando com os de 13 até de 15 anos ou mais. Entendeu? E eles criando um tipo de participação, de competitividade diferenciada. Ah, mas eu estou. Não, não, claro, é evidente que você tem o gordinho, você tem o magrinho, você tem um e o outro. Mas você tem uma porção de menino ali que tem uma vontade muito grande, né? Que tem determinação, que tem Que tem dedicação, que tem potencial. disciplina, que tem potencial e que poderia ser canalizado, entendeu? Eu não sei pensar. Eu acho que deveria se pensar mais, né? Que o futebol ele tem uma quantidade de nomes agora, uma quantidade de maneiras de se analisar, Todo mundo entendeu? agora é comentarista. Não, e se fala, Todo mundo é fala muito, sabe? Se trabalha muito em cima de resultado, mas eu queria ver o futebol brasileiro ser estudado. Porque uma das coisas que eu falo, por exemplo, tinha um jogador na Copa do Mundo de 82 que eu adorava, que era o Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo entrava várias vezes pelo lado esquerdo do campo, né? Só que quando ele ia cruzar com a perna esquerda, saiu um peteleco. Mas era um jogador fantástico. Era um jogador que corria o campo inteiro, criava uma porção de opções, era um jogador vertical, falam, né? Um jogador, o volante que pisava na área, e coisa e tal, fazia gols, blá, blá, blá. Mas e a perna esquerda do Toninho Cerezo? Cega. Perna cega. Entendeu? Igual a tantos craques também que nós tivemos. E a pessoa, se esses caras tivessem a oportunidade, né, de ter trabalhado também a sua... Como é que é o nome da perna hoje contrária, meu Deus? É perna Não dominante. não dominante. Entendeu? Trabalhar. E os brinquedos de lá, vamos trazer para cá. Sim. Quais são os brinquedos? Né? O que você pode fazer de maneira natural? Você criar Lúdica. intensidade, potência, não sei o que, blá, 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 no natural.
no 2-2, No lúdico. no 3-3, no lúdico. Entendeu? Isso tudo foi largado de mão. Foi largado de mão. E aí o garoto aprende coisas diferentes. Aprende o brinco, aprende a tatuagem, aprende o O cabelinho, cabelinho. aprende o calçãozinho puxado e vai por aí afora. Valdemar, me fala um pouquinho agora do projeto, né? Você continua dando essa devolução aí social lá no projeto que funciona desde 80, você falou aí, desde 80 e alguma Ah, é lá de coisa, trás, bem lá lá de de trás, trás. e que persiste ainda, né? Eu Acontece. ainda trabalhava na mecânica, como projetista. E como é que, então eu queria que você contasse como que surgiu essa E proposta. eu casei com uma moça daqui, né? Estudei muito, estudei bastante, serviu bastante, nunca fui maravilhoso, né? Mas eu falei, poxa, casei aqui, fui criado aqui, sou daqui, casei com uma mulher daqui, meus filhos estão sendo criados aqui, então eu tenho que dar um jeito de tentar melhorar o meu bairro, né? Colocar na cabeça das pessoas delas tentarem crescer, que até hoje a gente faz isso. Mas começou eu posso te botar aí 80, mais ou menos, para frente. Foi quando a gente começou a tentar desenvolver alguma coisa lá no Periquito e APC. Eram os dois subbairros, né, que a gente batalhava. E até também que se pudesse tirar um político, o político emergisse dali, Uhum. entendeu? Que ele tivesse vivenciando todos os problemas, necessidades daquela comunidade ali e até do bairro mesmo, né? Então a gente começou a trabalhar, começou a fazer coisas, surgiu a festa do Periquito, nós tínhamos o projeto, aí você vê que o projeto era bem interessante, né? Que a gente criava uma história do bairro, que o Realengo tem Muitas muitas histórias. histórias, e essa semana mesmo eu recebi através de um amigo da gente, do Leandro, né, a história parece que é a mais verdadeira do nome, Terras de Realengas. das terras realengas, né? Aí, então, a gente pegava a Kátia, uma personalidade, uma diretora da faculdade e Não, tal. sou Aí, mas coordenadora. como é que começou a Kátia, né? Então, vamos lá Contar a aprender sobre a história. Kátia. A Kátia contava a história dela, as crianças iriam para frente da casa da Kátia, isso lá atrás. E a Kátia contaria a história dela para as crianças, né? Passaria essa experiência e ali na frente da casa da Kátia nós teríamos uma atividade, né, junto com a Kátia, que ela participasse e tal, papapá. Só que nós tivemos médicos, doutores, Sim, professores, jogadores. histórias maravilhosas aqui que a gente estava pegando. E a gente tinha o Grêmio, né? É Grêmio que fala, né? Das escolas. Sim, grande. Aí essas crianças seriam responsáveis a pegar as histórias, escreverem, passarem para o grupo de crianças, né? E a ideia era essa do projeto Crie Recrie, né? E nós tivemos verdadeiramente uma quantidade de coisas que aconteceram nessa década de 80 até meados de 90, né? Muitas coisas aconteceram que até o desfile de 7 de setembro nós fizemos ali no Periquito, né? Aconteceu com várias escolas participando num desfile de 7 de setembro. A festa junina do Periquito dava 10 mil pessoas por dia. Por dia a gente tinha. Bombava. Bombava. E era onde a gente arrumava o dinheiro para tocar o ano, né? A ideia da Kombi, que você vê aí, vans e tal, a gente tinha essa ideia lá. De usar a Kombi, ter uma Kombi do projeto para transportar pessoas, arrumar alimentos, vender em preço mais barato, né, para a comunidade. Então, era uma quantidade de ideias que a gente tinha. Tinha o campeonato, vários garotos apareceram ali. Nós tínhamos não só o Flávio Batuta, vários Baiá, uma quantidade de meninos bons, mas tinha um rapaz ótimo, baita jogador, além do meu irmão Serginho, né, o Marcinho, que é filho dele, o Rafael, que morava em frente ao campo, mas nós tínhamos o Nelsinho. Você nunca ouviu falar do Nelsinho? Nelsinho hoje é pastor, era um baita de um jogador, tremendo jogador, mas infelizmente tomou outro caminho, né?
Eu posso falar isso porque ele é uma pessoa espetacular, maravilhosa, mas ele foi para droga. E aí se perdeu no futebol, hoje em dia ele é pastor. Eu estou falando do nosso bairro, né? Mas em Sim, todos os bairros pelo Rio de Janeiro muito. e pelo Brasil inteiro, entendeu? Mas aí a ideia do projeto apareceu aí, né? Só que ele foi interrompido, né? Teve ele Esse foi ato. paralisado, esse ato, justamente porque nós começamos a ter interferência de políticos, né? Então a gente falava, o dia que entrar um político que for de fora daqui, isso vai Acabou. acabar, né? E esse é o meu medo hoje, que se a pessoa não vier para colaborar, ela vier tão somente para colher votos, entendeu? Vai atrapalhar. Mas graças a Deus as pessoas que sempre se aproximam da gente, Boas, elas bem vêm no sentido de intencionadas. colaboração. Valdemar, você tem uma história muito bonita. Eu acho muito nobre essa coisa de devolver, né, para o lugar que formou a gente, trazer essa devolutiva, né, da devolutiva social, né, porque o que a gente faz na vida de uma criança, a gente não consegue dimensionar o impacto daquilo. A É gente não verdade. Você pode imaginar. Agora, dimensionar o impacto, a gente não consegue. E aí, quando você transforma uma criança, você transforma uma família. Aí, quando você transforma uma família, você transforma uma outra família. E esse papel multiplicador é muito bonito, né? Ou seja, você rodou o mundo, apesar de não morar mais aqui, você está aqui, o seu coração está aqui fazendo aquilo que você acha que é nobre. E Uhum. isso é muito admirável. Mas eu continuo. A mamãe faleceu em 2021, eu vinha praticamente todos os dias aqui, e agora eu venho 2 vezes a 3 vezes por semana, eu estou aqui em Realengo sempre. Essa semana, pelo menos, você vai vir 3, que eu já fiz, você virei aqui 3 hoje. não, amanhã, não, quinta-feira é lá. Tem um pessoal que 3. Obrigada, Valdemar, por você ter vindo tá aqui. bom. Fiquei muito Eu que feliz agradeço pela de oportunidade, muito recebê-lo legal, a gente ter vindo em Realengo, poder falar de de Realengo Realengo, falar da e sua do jeito história. da E gente. do nosso jeito, é do Do jeito de jeito da Realengo, do gente, jeito do jeito de suburbano. Realengo, pois é. Apesar de estar dentro de uma universidade, né? Isso. A gente tem um curso de educação física aqui que tem se preocupado em atender essas demandas, né? Essas demandas sociais que está preocupado em estar aqui no bairro, olhando qual é a necessidade, o que, que acontece aqui em volta, como que a gente pode ajudar. Então, a gente tem um programa de residência que os alunos estão dentro da escola, levando ideias nossas aqui para dentro do município, para dentro da escola do município, levando inovação, levando ideias, levando o tempo deles. E isso é muito bom. E ouvir histórias como a sua nos inspiram também a continuar incentivando os nossos alunos também a olhar para o lado e ver a necessidade do seu entorno, da frente da sua casa, do lado. O que, que você pode devolver aí para o lugar que te criou? E até também para te pedir, se houver oportunidade de pessoas, alunos quererem participar lá, né? Do projeto, Fazer um sim. estágio, mesmo que informalmente, a pessoa que queira, Não, inclusive qualquer pessoa que está assistindo aqui o pois é, podcast, que quiser conhecer o projeto, que aham, funciona quartas e sextas, né? quarta e sexta-feira. Quartas e sextas de 17 às 19 lá no campo do Periquito. Isso, Vai lá, deixa isso lá sua aí, contribuição, seu carinho, seu abraço, verdade. né? A Vai gente lá, agradece. vai lá apertar a mão, vai lá conhecer o Valdemar. Não, conhecer a nossa turma, que nossos Conhe- voluntários são bravos. Não, eu digo Valdemar porque é o cara O pessoal trabalha pra caramba, é muito interessante, né? A gente corre atrás de doações, E é muito a legal. gente faz rifas para poder tocar o projeto, é muito interessante o que a gente faz. E a comunidade se envolve. É verdade. Obrigada pela tua audiência, você que tem nos acompanhado, tem assistido aí os nossos podcasts. Não deixa aí de compartilhar, manda aí para todo mundo, tá bom? Valdemar, obrigada mais uma vez. Tá bom, Kátia. Obrigado Dá a um você. tchau aí para todo Tchau. mundo.